Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, todos que estão aqui ao vivo, e sejam também todos bem-vindos quem está vendo gravado. Meu nome é Heitor Fagundes, eu sou helper de Passwork e estou aqui para dar uma aula aberta sobre a palestra 35 do Passwork, cujo título é Voltar-se para Deus. E a ideia é ver como é que o Pastor, que é um caminho de autoconhecimento, trata esse tema desse da gente se voltar para Deus, né? O Pastor que é um caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento espiritual, mas não é uma religião. São textos, são aulas, é um trabalho pessoal que cada um faz, que não tem nada a ver com religião, mas fala de Deus. Como é que é isso? Então, para quem talvez nunca ouviu falar do Pathwork, né, o Pathwork é um caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento espiritual e de transformação de vida. Por que que eu digo que é de transformação de vida? Porque à medida que você vai se conhecendo, fazendo seu desenvolvimento espiritual, desenvolvimento pessoal, a sua vida, a forma de encarar a vida vai mudando e os seus resultados na vida também vão mudando, a sua forma de viver. E muitas vezes as pessoas chegam ao Petro porque estão precisando mudar alguma coisa, né? Ou estão precisando aprofundar mais no seu próprio processo terapêutico de autoconhecimento, precisam incluir uma parte que talvez esteja faltando, e o Petro é um caminho que possibilita isso. O que o Petro oferece? Primeiro de tudo, 258 palestras. A gente vai falar da palestra 35 hoje. As outras têm aulas abertas já gravadas. No mesmo site onde você achou essa, tem as outras. E essas palestras transmitem os conhecimentos de uma entidade chamada O Guia, que transmitiu essas palestras para uma médium chamada Eva Pierracos ali entre final de 50 a 79, 57 a 79 mais ou menos. Além disso, você pode buscar atendimentos individuais com helpers para te ajudar no seu caminho, te acompanhar no seu caminho. Pode fazer grupos de estudo com helpers ou facilitadores. Facilitadores são aqueles que fizeram metade da formação. E tem também o programa Pathwork de transformação pessoal. E aí, quem quiser informações é só entrar em contato. E qual que vai ser a nossa dinâmica hoje? A gente vai ter um pequeno momento de preparação para estar nessa aula, para estar presente. Vai estudar alguns trechos das palestras, é um pequeno resumo assim, porque é muito conteúdo numa palestra, mas depois quem quiser pode acessar a palestra inteira e vai fazer um pequeno exercício reflexivo. Quem está aqui ao vivo pode trazer insights, perguntas e reflexões. Eu só peço para não trazer histórias pessoais, porque a aula está sendo gravada e depois isso fica aí para a eternidade. Tá bom? Todas as gravações ficam disponíveis aí em vhterapias.com.br/pet. E aí, para a gente começar a fazer a nossa preparação, eu vou usar um texto que eu crio toda quinta-feira, inspirado na aula que eu vou dar no sábado. E você tem esse texto disponível em áudio no YouTube, tem texto no nosso blog, e a palestra na íntegra, em áudio e em texto, você acha no site do Petwork, que é petwork.com.br. Tudo bem? Então, como é que vai funcionar? A gente vai fazer primeiro uma chegada, uma preparação, aí nesse estado meditativo mesmo eu vou ler esse texto em voz alta e você vai sentindo o que que ele traz para você. Então, vou convidar você a fechar um pouco seus olhos e perceber que de tudo que você podia estar fazendo agora, você escolheu vir para esta aula. Vá percebendo a energia dessa escolha. Eu escolhi estar aqui. Deixei todos os outros afazeres, todas as ideias do que eu poderia estar fazendo e vim para esta aula. E eu vou ficar um minuto em silêncio só para que você interiorize essa escolha que você fez.
E observe seu estado geral ao fazer essa escolha. E vá se dando conta de que agora você vai adentrar um campo diferente do seu dia a dia. Um campo de autoconhecimento, um campo de desenvolvimento espiritual, um campo de amadurecimento interno, com a energia do Patrick. E veja se você sente um impulso de adentrar esse campo. Ou talvez ainda não. Talvez você queira ficar de fora dele, só observando. Você tem escolha. E vá percebendo como você se sente, independente de você entrar nesse campo, se você entrar nesse campo, como você se sente, se você não entrar, como você se sente. Mas vai se dando conta de que esse campo vai chegar até você, porque você está numa aula aberta dessa metodologia, com esta energia. Então eu vou ficar também alguns minutos em silêncio para que você sinta como é para você se envolver com essa energia. E aí, como primeiro contato, vá se abrindo para esse texto que busca trazer a essência dessa palestra. Um movimento de volta para dentro. Em muitos momentos da vida, tentamos resolver tudo sozinhos. Pensamos, planejamos, nos esforçamos e mesmo assim, algo dentro continua inquieto, como se faltasse algo ou um apoio mais profundo. Muitas vezes é só na dificuldade que nos lembramos de Deus ou de alguma força maior em nós em que acreditamos. Mas se voltar para Deus pode ser algo mais simples e mais constante. Pode ser como um instante em que paramos e com sinceridade reconhecemos: eu não tenho todas as respostas. E nesse reconhecimento algo se abre. Às vezes é só um pensamento verdadeiro, uma intenção silenciosa, um pedido que nasce do coração. E, principalmente, uma disposição de escutar. Porque se voltar para Deus não é só falar, é também se abrir para receber, para ser orientado. Mas essa resposta nem sempre vem como esperamos.
Às vezes vem como um entendimento, às vezes como uma sensação de calma, às vezes como um pequeno impulso na direção certa, outras vezes através da própria vida. O mais importante não é a forma, é o contato. E esse contato começa a mudar algo dentro de nós. A pressão diminui, a solidão se dissolve, a necessidade de controlar tudo perde força, porque pouco a pouco deixamos de carregar a vida sozinhos. Voltar-se para Deus, voltar-se para uma força maior, não é fugir da realidade, é se conectar com algo que dá mais sentido a ela. E isso pode acontecer a qualquer momento, no silêncio, no meio do dia, em uma dúvida, em uma escolha, em um simples instante de verdade. Talvez seja mais simples do que imaginamos. Talvez seja apenas isso: parar e por dentro se abrir. Vai respirando fundo, percebendo como você está se sentindo agora nesse campo. Lentamente abrindo os olhos. Muito bem. Vamos então, todos preparados, adentrados nesse campo aí tanto quanto possível, vamos para as primeiras palavras do guia. Saudações em nome do Senhor. Bênçãos a todos vocês, meus amigos. Abençoada seja essa hora. Então, o guia sempre começa com bênçãos, trazendo um pouco desse tom espiritual do caminho do Patrick, ainda que a gente vai ver muito sobre nossas emoções, nossos mecanismos de defesa, algo um pouco mais psicológico. O Patrick tem um componente espiritual e de desenvolvimento espiritual muito forte, que é um dos grandes diferenciais, inclusive. Então, a gente fala de espiritualidade abertamente, como dentro de um caminho de autoconhecimento. Depois, ele vai falar hoje sobre voltar-se para Deus. Então, ele começa assim. Meus queridos amigos, há muitos que buscam Deus da maneira errada. Vou procurar explicar o que quero dizer. Existe um grau considerável de decepção na esfera terrestre. Existem seres humanos que se voltam para Deus unicamente porque o contato com os outros seres humanos mostrou-se insatisfatório, porque não receberam amor suficiente. Existe sempre um elemento de medo e cautela na sua própria expressão da chama divina interior, bem como por parte dos outros. Portanto, o contato com outros seres humanos muitas vezes é aleatório, não traz os resultados que desejam e muitas vezes vocês ficam magoados. Então, como eu gosto de dizer, muita coisa em pouco texto. Então, primeiro, ele está falando dessa volta para Deus que a gente faz porque a gente não está feliz com algo na nossa vida, porque a gente está decepcionado, ou com a situação, ou com as pessoas. E nessa hora é muito comum, quem gosta de buscar a Deus, é mais comum a gente buscar a Deus nessa hora. E aí, o que que a gente vai trabalhar? De que a gente não para sentir o que está desconfortável, realmente perceber que aquela situação não é legal, que dentro de mim aquela situação evoca decepção, raiva, medo, insegurança, impotência. Em vez de lidar com tudo isso, a gente, ai, deixa eu rezar, deixa eu ir para Deus, porque daí se eu for para Deus isso alivia. E o pior é que alivia mesmo. Dá uma falsa sensação de alívio. Mas é um alívio falso, porque você não lidou com os temas que existem dentro de você para lidar. Então, ele está começando a trazer bem a toada do Pastor, que é: podemos sim voltar para Deus, mas vamos nos voltar para Deus da maneira certa e não de uma maneira que foge dos problemas ou que foge dos nossos cenários internos. Porque tem gente que fala assim: não, mas eu estou rezando para Deus para me dar força para resolver essa questão fora de mim. Só que muitas vezes a questão não é fora de mim, é dentro de mim. Eu tenho medos que eu não trabalhei, eu tenho raivas, ódios e muita coisa dentro de mim que eu não trabalhei ainda. E aí não adianta.
o resultado que você quer de mudança não vai vir, porque você falta um trabalho ainda interno. Ok? Alguma dúvida, comentário aqui? Não? Então, olha como normalmente acontece. Nesses momentos, é comum a pessoa voltar-se para Deus achando que Deus não vai me decepcionar. Deus tem amor suficiente e Deus está tão distante, é tão intangível, que eu não arrisco nada com meu amor por Ele. Mas dos seres humanos, tudo que eu posso esperar é decepção e mágoas. Pois bem, meus amigos, essa é a maneira errada. Então, aqui outro detalhe, vê se não bate com vocês aí, que Deus parece uma coisa tão maravilhosa. Ai, tá bom, aqui eu tenho que lidar com fulano, com fulana, com situação A, B, C. E se eu me volto para Deus, esse Deus distante, maravilhoso, que ama incondicionalmente, ai, é bem melhor, bem mais gostoso. Por que que eu vou ficar lidando com meus problemas? Eu vou me voltar para Deus. E aí parece que você está ali um pouco melhor. Mas essa é a maneira errada, porque você não vive a vida. Você foge dela para ir para Deus. Então, qual que é a maneira certa de buscar Deus na visão do Pesach? A maneira certa de buscar Deus é através da plenitude da sua vida. E olha a definição de plenitude, é uma coisa impactante assim, eu acho. A plenitude da vida significa entrar na vida sem covardia, abrir-se a tudo que a vida pode trazer, dificuldades e alegria, infelicidade e felicidade, períodos de escuridão, períodos de luz, decepções com outros seres humanos, sem jamais tornar-se insensível, sempre disposto a confiar de novo, sempre procurando ter o coração compreensivo e tentando sentir, se for ignorada a razão porque a outra pessoa não pôde evitar fazer o que fez. E acima de tudo, jamais, jamais ter medo dos seus sentimentos e da vida como ela é. Muita coisa em pouco texto. Vamos de novo. Então percebe que para o pastor, você buscar Deus da maneira certa é entrar na vida. O que que eu tenho que, o que está acontecendo nesse momento presente? Então agora a gente está aqui numa aula aberta. O que isso me faz sentir? Isso me irrita? Está falando que eu estou fazendo coisa errada? Ou não? Isso me interessa? Como é que eu estou me sentindo? A voz desse helper aí é desagradável ou é agradável? O que está acontecendo aqui nesse momento de vida? E além disso, ao longo do tempo, vai ter momentos que eu vou tá com dificuldade, vai ter momentos que eu vou estar alegre, vai ter momentos que eu vou estar decepcionado, outros momentos eu vou estar feliz. Então, assim, percebe que o primeiro convite é viver como uma forma de buscar a Deus. E a segunda coisa é onde ele fala assim, ó, decepções com outros seres humanos sem jamais tornar-se insensível, sempre disposto a confiar de novo, sempre procurando ter o coração compreensivo e tentando sentir, se for ignorada a razão porque a outra pessoa não pôde evitar fazer o que fez. Então aqui tem um cuidado a tomar. Não é disposto a confiar de novo na mesma pessoa necessariamente. Porque o que ele está falando é da gente ter a confiança de ir para a vida. E aí eu vou viver decepções com outros seres humanos, vai fazer parte, mas a ideia é não me tornar insensível. E não é insensível necessariamente com o outro, mas com certeza insensível para comigo. O que que é insensível para comigo? A pessoa fez uma coisa muito chata, muito desagradável. Eu fiquei com raiva dela. Eu não preciso sentir o que a outra pessoa sente, mas eu não posso ficar, o convite é não ficar insensível comigo. Então, dizer, poxa, eu senti raiva dessa pessoa, eu senti medo, eu senti insegurança, eu senti decepção. Eu me torno sensível ao que acontece comigo. E quando eu me decepciono com outros seres humanos, é, e estar disposto a confiar de novo é confiar de novo na vida. Pode ser estar de novo, pode ser, se essa pessoa vier, se desculpar, retratar, vocês ficarem de boa, você pode querer confiar de novo na pessoa, mas não necessariamente. Você pode falar, não, essa pessoa não dá, não confio mesmo. Minha sensibilidade me diz que eu não quero mais estar com essa pessoa. Tudo bem. Mas eu posso continuar confiando na vida.
No sentido de, então como é que eu vou agora vou usar essa experiência para olhar para novas pessoas, interagir com novas pessoas. Então, o disposto a confiar de novo é na vida, com um coração compreensível em relação ao que a pessoa fez. Talvez tentar entender que ela não podia evitar fazer o que fez. Então é bastante coisa, a plenitude da vida é tudo isso. E ainda não ter medo dos seus sentimentos e da vida como ela é. A gente vai falar um pouquinho mais de uma forma gráfica como é não ter medo dos seus sentimentos, mas é isso. Para quem está aqui presente, o que que essa definição de plenitude da vida traz? Quem pode abrir o áudio e dizer como se sente ao ouvir isso? Plenitude é, na minha opinião, é estar inteiro, Uhum. né? Chegar inteiro, chegar. Eu acho que é isso. E como é que você liga o estar inteiro com o que está escrito aqui? Ah, tem coisa, né? É exatamente isso aí, né? Essa plenitude mesmo, né? É entrar com coragem, entrar com querer, com pulsão, né? E sem medo, sem medo. Eu Eu diria acho assim, que até a pulsão eu concordo 100%. Talvez com medo, porque a é. coragem, sem Mesmo, mesmo, mesmo que com medo. isso, sem covardia, ele fala. Olha como é diferente as palavras, né? Porque muitas vezes a gente fala, eu vou com medo mesmo, como uma forma até de abafar o medo. Ele não fala para entrar sem medo, ele fala para entrar sem covardia, que é eu me retrair. Mas medo eu vou sentir na vida. Eu vou sentir alegria, É, vou sentir infelicidade. Então, esse é um toque que o Petro traz. A gente não tem medo de nenhum sentimento. Até da covardia. Se eu falar assim, nesse momento eu estou me sentindo plenamente covarde para dar um passo, é mais válido do que você tentar dar um passo forçado porque está escrito aqui. Porque aí você já está na plenitude da vida. Porque naquele momento é aquela sua realidade. Você está se sentindo covarde. Isso é válido. Em outro momento você está com medo, no outro momento você está feliz. Então, esse é o convite, esse é o chamado que o pastor faz como forma de se voltar para Deus. Vamos um pouquinho mais em frente. Mas obrigado, Rodrigo. Mas, se vocês se voltarem para Deus, porque isso é mais seguro, porque ele representa o último refúgio, um refúgio da maneira errada, se ele for a sua segunda escolha emocional, ele precisará mostrar-lhe que isso não funciona assim e haverá muitas provações. Testem suas emoções, seus medos com relação às outras pessoas, aos azares e riscos da vida e do amor, e depois perguntem a si mesmo se o seu anseio por Deus não significa fazer dele um substituto. Então, aqui ele reforça isso e ele fala que também, se você tentar usar esse refúgio sempre, ele, Deus, não como uma punição, mas naturalmente, ele vai te mostrar, você vai criar situações onde vai ficar muito claro de que não funciona assim. Não tem como. Imagina, para quem tem filho é mais fácil. Se o seu filho, com 5 anos de idade, pede uma ajuda para você, beleza. Não, ele precisa de ajuda ali para andar de bicicleta com 6, 7. Aí, ele pede ajuda de novo, aos 15. Depois pede aos 25. Fala, uma hora você vai precisar mostrar para ele que não é em você, pai dele, que ele tem que buscar ajuda. Porque ele já teve ajuda no começo, não usou, agora ele vai precisar. Então, como pai, para quem é pai, sabe que em algum momento você precisa botar seu filho no mundo e dizer assim: olha, eu te ajudei até aqui, mas é importante para você tentar lidar com isso sozinho. E eu vejo um paralelo muito grande entre a forma como, se eu tento toda hora fugir dos meus desafios, das minhas emoções e fugir dos riscos da vida para buscar Deus, uma hora Deus vai ter que mostrar que não funciona. Agora,
O guia também fala: não quero dizer que essa seja a única motivação do seu desejo de encontrar Deus. Vocês sabem que as motivações podem ser mistas e muitas vezes estão no seu estado de desenvolvimento. A motivação pura é consciente para vocês, porém a motivação impura aqui mencionada não é consciente, a menos que sondem sua alma a esse respeito. Então alguém vai falar, poxa, Heitor, mas eu rezo a minha vida inteira, eu me volto para Deus porque eu sinto sim um conforto lá, mas também me alimenta, me dá força para viver. Perfeito. Esse é o lado que está ok, né? A próxima palestra, inclusive, vai ser sobre a prece. Não tem problema nenhum fazer uma prece, buscar essa força. Agora, é um pedacinho disso, em alguns lugares inconscientes, pode haver uma fuga de encarar certas coisas sobre si. E é sobre este pedaço que ele está chamando a atenção. Faz sentido? Algum comentário? Não? Tá bom. Então, aí ele fala assim: talvez agora pergunte. Então, quando estamos decepcionados, não devemos nos voltar para Deus? Fala, sim, devem. Mas aqui também depende de como fazem isso. Se voltarem para Deus por causa da decepção, pedindo, Pai, ajuda-me a descobrir o que existe em mim que tornou esse episódio inevitável. O que posso aprender com ele? Ajuda-me a superar minha covardia. Ajuda-me a enfrentar a vida corajosamente, com todas as suas aflições. Eu vou ler novamente. Imagina essa prece, se vocês quiserem, lê junto comigo assim. Pai, ajuda-me a descobrir o que existe em mim que tornou esse episódio inevitável. O que posso aprender com ele? Ajuda-me a superar minha covardia. Ajuda-me a enfrentar a vida corajosamente, com todas as suas aflições. Respira um pouquinho. Vê como que é essa forma de olhar para si dentro de uma oração, de um contato com Deus. E é esse olhar que o pastor vai falar. Vamos olhar para dentro. E aí, diz assim, que aí a gente está fazendo a coisa certa. Então, a melhor maneira de encontrar Deus é sempre aprender a amar os outros. Mas a camada ego, e aqui é interessante porque o Petro se une, né? Traz conceitos da psicoterapia, da terapia, porque está tudo muito ligado. Mas a camada ego acha que a melhor coisa que lhe pode acontecer é receber o amor dos outros sem o risco de sair ferido. Ela acha que ficar distanciada é um estado desejável, ignorando que isso nunca pode funcionar, pois nesse caso estão trapaceando. Então aqui a gente dá um salto e uma conexão entre a conexão com Deus e o nosso ego. Porque até nessa busca de um Deus perfeito, de amor incondicional, tem um lugar do ego que quer, até topa receber amor, tal, é, mas sem risco nenhum. E Deus não tem perigo, Deus ama perfeitamente. Então, ficar distanciado da vida parece razoável, parece até bom. Agora, ele vai dizer que, no fundo, lá, o nosso eu superior, o nosso lado que já se conecta com Deus, sabe que para se conectar mais com Deus, tem o caminho é aprender a amar os outros. Então, aqui entra um pouco de um conflito entre o que a gente sabe profundamente, de que eu me conecto com Deus quando eu estou sentindo amor pelas pessoas, estou conseguindo amar uma outra pessoa e um lugar do ego que prefere receber o amor dos outros sem nenhum risco. Percebe o conflito? Então, é isso que o Pessoa vai também ajudar a trabalhar. Como é que eu reconheço cada um desses movimentos e o efeito desses movimentos na nossa vida? E aí, principalmente quem já gosta de autoconhecimento, vai falar assim: e ele complementa, né? Ah, eu sei, estas são velhas verdades que já ouviram muitas vezes. Mas vocês precisam olhar para as mesmas coisas muitas e muitas e muitas vezes para que essas verdades se tornem uma realidade viva na sua personalidade e não sejam apenas palavras. Meus amigos,
uma das partes mais importantes desse caminho é a luta por transformar em iluminação as palavras que vocês já conhecem. Porque muitas vezes, isso eu já sei, isso não é novidade, corta o seu processo de aprofundar em algo como isso, como o conflito entre o que a alma sabe da necessidade de amar os outros um pouquinho mais, como forma de encontrar Deus, e uma camada ego que diz: não, o melhor é eu ter certeza de que aqui eu vou receber amor sem risco nenhum, e que quer fugir dos riscos. Esse conflito interno precisa ser estudado mais do que conhecido. Tem uma diferença que ele fala na palestra, que é a diferença entre saber, tá bom, eu sei que eu tenho que amar os outros, que amar os outros é uma forma de encontrar Deus, e também sei que meu ego quer receber amor. Isso é saber intelectualmente. Agora, saber para quem buscou amar o outro, não conseguiu, percebeu que quem sabe mesmo, um saber profundo. Então é isso que ele está convidando. Ele está convidando como? Através de tentar aplicar isso na vida, todas as palestras, tente aplicar, ver o que dá certo, o que dá errado, né? E aí você vai começando a realmente saber se isso aqui é verdade ou não. Algum comentário? Eu vi que algumas pessoas se conectaram aí. Não? Muito bem. Então, nesse estado, vamos entender um pouquinho os três eus que o Pastor fala, como eles funcionam e a relação com isso. Então, temos todos o nosso eu superior, o nosso lugar de amor, de alegria, de poder pessoal, de sabedoria. Então, esse é a parte que já é Deus, a parte que sabe amar, a parte que é alegre, né? Isso a gente tem, assim. Só o fato de estar aqui tem uma inteligência, uma decisão, uma disciplina, um interesse por se conhecer, tudo vem do eu superior. Mas a gente também tem eu inferior. E que às vezes usa os mesmos argumentos. Às vezes está aqui porque está desesperado na vida, não sabe mais o que fazer, fala: deixa eu ir lá ver se essa aula do Pastor me ajuda. Então também está aqui por medo. Pode ser também. Mas isso é real, pelo menos. Fala assim: eu tenho meu inferior que veio junto, que tem o medo, tem orgulho, tem obstinação, tem inseguranças, também veio junto. Esses dois, na verdade, não são muito o problema. O problema, segundo o guia, é a máscara ou eu idealizado. A máscara é criada na infância, o máscara idealizada é criada na infância porque a criança ela não é autônoma, ela não tem decisão sobre a própria vida. E aí a criança tem um turbilhão de emoções dentro dela que ela não sabe lidar. Então ela escolhe alguns comportamentos que a gente chama de máscara. Ou ela se torna agressiva, então tô com medo, ela aprendeu que se ela for agressiva, as pessoas se afastam, deixam ela em paz e ela se acalma. Outras tendem a ser submissas, assim, eu faço tudo o que pedem, então aí ninguém me incomoda. Ou as pessoas retiradas, que ou pensam demais, racionalizam demais, ou se afastam mesmo. Isso para uma criança fazer é perfeito, zero problema. Agora, para um adulto, aí o que acontece? A gente aprende isso tanto que fica automático. E aí, às vezes até você tem agressividade de primeira, não deu certo, você vai para retirada. Então, é, você vai aqui criando isso e acaba continuando a usar. E a gente tem um eu idealizado, que tem pensamentos. É um outro nome para a mesma coisa, mas que eu gosto de definir como os pensamentos, que é: eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser bom pai, boa mãe, bom irmão, bom filho. Tudo que eu tenho que. Esse tenho que cria uma defesa. Que é assim, eu não sou perfeito. Lá no fundo eu tenho medo. E eu acho que medo é uma imperfeição. E eu não posso mostrar meu medo. Porque na infância eu não podia mostrar meu medo. E aí, isso vai cobrindo esse nosso eu real. Cobre tanto o eu inferior, como às vezes cobre o eu superior também. Você, às vezes, fala: não posso mostrar minha alegria, eu não posso dizer que eu estou feliz, o que as pessoas vão pensar? Então, às vezes, eu não digo nem para mim mesmo. E aí, nesse trabalho, o que a gente faz? A gente tem como objetivo despertar a centelha divina que reside na alma humana. Então, esse é o objetivo do Pesach. Só que como? Eu vou fazer uma meditação, vou acender uma vela, vai pegar lá a centelha divina e vai despertar? Não. O que a gente vai fazer? Vai pegar os momentos em que aparece a máscara, o eu idealizado,
e vai ver, opa, o que está por trás disso? A gente faz tipo um furinho de agulha e vai ver que lá por trás tinha um medo, tinha um orgulho, tinha uma obstinação, tinha uma insegurança, tinha uma impotência. E aí a gente vai trabalhar esse eu inferior, vai falar sobre ele, vai ver como ele afeta a vida, ver como é difícil mudar, como é difícil encarar, e vai trabalhando, e vai trabalhando. À medida que a gente trabalha um certo medo, ele diminui. Vou dar um exemplo: medo de dirigir. Ah, eu tenho medo de dirigir. Aí depois eu passo a vida, não dirige, vai para retirada. Ah, eu não vou dirigir, não preciso disso, me viro bem sem isso. Tá. Uma hora você arruma um emprego de motorista, aparece para você, ó, quer, só que você precisa dirigir. Aí você é meio forçado a obrigar a trabalhar aquele medo. Aí você vai lá e trabalha, você entra na autoescola, bem ou mal, faz lá 50 aulas, mas aprende a dirigir. Nessa hora, você diminuiu um pedaço do seu medo. O medo de dirigir não tem mais. E aí você está revelando um pouco mais de uma habilidade que você tinha, mas que estava oculta, precisava passar por um processo. E aí, beleza, resolveu o medo de dirigir. Agora tem que dirigir moto, por alguma razão. Aí, mas moto eu tenho medo. Aí a gente acha lá o medo de dirigir moto, diminui mais o eu inferior. Trabalha, vai lá, faz 50 aulas de moto. E aí você sabe dirigir moto, não tem mais medo. Então, para o Pestor, o processo de despertar a centelha divina é um processo vivenciado onde você vivencia os seus medos, vivencia o seu orgulho, e aí por isso você tem a chance de trabalhar, né, de revelar um pouco mais do seu eu superior. E também acontece, caso você perceba que você tem uma alegria, uma habilidade, você pinta bem, mas você não dá vazão a isso, a gente também trabalha no pé. Você fala assim, não, por quê? O que está acontecendo que você não se sente autorizado, autorizada a fazer esse trabalho? Então a gente também tenta desmascarar o eu superior, quando ele está mascarado. Tudo bem? Muito bom. Então, agora a gente vai fazer um exercício. Eu vou pedir para cada um de vocês pegar um papelzinho. Eu vou mostrar aqui como eu vou fazer com o meu. Dobrar ele no meio. Pega uma folha de A4 aí. Você dobra ela no meio. Dobra ela no meio aqui. Isso. Em branco, uma folha em branco. E separa as duas metades. Rasga ela no meio, né? Dobra. Isso. Isso. E aí rasga, separa duas metades. Beleza? Faz também. Então, agora, em uma das folhinhas, pega só metade, né? E você vai pôr uma situação da sua vida onde você está meio decepcionado com as pessoas. Então, a situação é assim: estou decepcionado com fulano. Aí você vai fazer um círculo e vai colocar dentro desse círculo a situação. Estou decepcionado com fulano, estou decepcionado com tal situação. A situação em si, né? O que que acontece, o que está acontecendo na sua vida que e, se possível, pega uma que você tem pedido ajuda para Deus. Essa é ideal. Fala assim, Deus, Deus, me ajuda com isso aqui que eu preciso resolver essa questão. Então, pega uma questão que você está pedindo ajuda para Deus atualmente e deixa dentro de um círculo. Não pode ser uma situação que aconteceu no passado? Você Tem que ser atual. pode, é legal fazer atual, porque agora você está pedindo ajuda para Deus. Ah, E tá, aí entendi. a gente vai pegar muito uma coisa para juntar com o que a palestra fala, sabe? Uma Ah, coisa que tá. hoje, quando você vai rezar, me ajuda com isso, Deus, me ajuda. Me Ah, ajuda. tá. Aqui. Ok? E aí, para quem fez a bolinha aí,
vai colocando, vai olhando para essa situação e coloca ao redor da bolinha todas as emoções, tudo que essa emoções, pensamentos, essa situação na sua vida, ela tá assim fazendo você se sentir assim, assim, assim. Vem pensamento, ah, isso nunca vai se resolver. Para quem está vendo gravado, pode fazer uma pausa no vídeo e escrever com calma. Então, a situação e tudo que você está sentindo, raiva, medo, ódio, ou está vindo pensamentos de, ah, isso não pode acontecer comigo, eu não mereço isso. Tudo que existe dentro de você quando você olha para essa situação. Vou dar uma pausa. Muito bem. Agora, na outra folhinha, você vai só escrever Deus, na outra metade, né? E aí deixa Deus de lado por enquanto. E aí, primeiro, você vai fazer o seguinte: você vai olhar para a sua situação difícil na vida. Essa situação que está gerando essas emoções. Vai percebendo como você se sente. Talvez venha uma inquietação. E aí a gente vai deixar isso de lado e vai trazer Deus. Deixa esse problema todo de lado e traz Deus. Assim, ah, não vou lidar com isso não, vou ficar em Deus. E aí você vai lá e fica com Deus na sua frente. Deixa só Deus agora. Não, esquece o problema. E a gente vai ficar um minuto em silêncio. Ai, deixa eu ficar aqui, só eu e Deus. E agora, vê como você está se sentindo quando você deixou o problema de lado e olhou para Deus. E agora a gente vai fazer
terceiro passo. A gente vai deixar Deus de um lado, o problema do outro, e você vai colocar uma das suas mãos sobre onde está Deus e vai ficar olhando para o problema. Então você não está afastado de Deus, Deus está aí na sua mão, mas você vai olhar para o problema você mesmo. E aí ver o que isso te traz. E aí, lentamente, vai registrando o que isso trouxe para você. Se quiser, faça uma anotação. Eu vou pausar a gravação e para a gente poder fazer uma partilha de quem está aqui ao vivo. Compartilhar novamente. Vocês estão vendo a minha tela? Me dá um sinalzinho. Aí. Então, fizemos a nossa partilha. Queria que cada um agora centrasse um pouquinho, pensasse na palavra que expressa seu sentimento ao final dessa aula. Vai ficando só nesse sentimento. E com esse sentimento em presença, né, dentro de você, ativo, seja ele qual for, vai deixando que chegue às últimas palavras do guia nessa palestra. Agora, meus amigos, já falei o suficiente e peço a todos que abram o coração e a alma para a força de Deus e as bênçãos do Altíssimo. Que essa força possa ajudá-los a seguir em frente no caminho que leva a Deus. Livrem-se dos seus medos, meus amigos. Rejubilem-se em Deus. Descubram o amor em seu coração por aqueles que vocês menos amam e orem por eles todos os dias. Deixo-os com as minhas bênçãos. Fiquem em paz, vivam com alegria e amor. Fiquem com Deus. E assim encerramos nossa aula de hoje. Deixa eu parar a gravação. Quem quiser, sábado que vem, 4 horas da tarde no horário de Brasília, estamos aqui para a palestra 36.